Graça e paz, irmãos. Amém. Fico feliz de estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar um pouco da mensagem de Deus. Me chamo Hamilton, como já sabem, né? Sou pastor e professor e tive a honra aqui de estar, junto com o pastor Joaquim em uma disciplina na Faculdade Teológica, com o prezado Denildson e com alguns outros também. Fico feliz de estar aqui comemorando mais um ano de vida dessa igreja abençoada. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, tá certo? Nós não iremos pregar nem grego, nem hebraico. Pode ficar tranquilo, pastor Joaquim. Só quis dar um susto. Nós vamos falar no Evangelho de João. Muito obrigado, viu? Capítulo 4. Vamos ler o verso 10 juntos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Replicou-lhe: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria a água viva. Oremos. Deus de graça, que a tua palavra entre no nosso coração, faça morada e frutifique em nossas vidas. É o que oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A nossa divisa, e o nosso texto base, em Lucas 19:10, é um texto que fala acerca de Jesus Cristo e as andanças de Jesus Cristo no mundo da Palestina, na época em que estava. E o texto que nós trazemos hoje para uma reflexão também tem a mesma conotação e a mesma importância quanto a situação em que Zaqueu vivenciou em Lucas 19. Nós iremos andar no capítulo 4 e falar um pouquinho dessa mulher que se encontrou com Jesus. Falar um pouquinho dessa experiência que João retratou e que só o Evangelho de João traz experiências como essa, como a que nós iremos ler agora. Portanto, o texto no capítulo 4, verso 1, começa a falar-nos da seguinte forma: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Verso 4, a gente para um pouquinho aqui. Jesus Cristo, ele caminhou por toda a Palestina, e a divisão daquela região era basicamente a Judéia, que era a parte do sul, e a Galileia, que era a parte do norte. Jesus, como galileu, viveu muito tempo na Galileia, mas descia algumas vezes para a Judéia, porque Jerusalém ficava ali, a capital da região. E ele descia, eventualmente, para algumas situações em que ele presenciava. Nessa, em parte, ele estava fazendo o movimento contrário. Isso quer dizer, ao invés de descer para a Judéia, ele estava subindo para a Galileia. E o texto nos fala uma coisa muito importante, que era necessário passar por Samaria. Bom, quando se fala necessário passar por Samaria, a gente entra numa incógnita aqui muito importante. Por quê? Porque nós temos dois grupos que viviam nessa região, que eram os judeus e os samaritanos, e bem sabemos que os samaritanos não eram pessoas benquistas pelos judeus. Na verdade, eram considerados impuros. Eram consideradas pessoas de um sangue ruim, basicamente. E todo judeu que entrasse em contato com o samaritano, na sua época, estaria ficando também impuro e precisaria participar
de várias formas de purificação, várias técnicas que eles tinham para se purificar. Portanto, Jesus Cristo não foi a primeira vez que ele descia da Judeia, subia da Judeia para a Galileia e descia da Galileia para a Judeia. Por diversas vezes o texto bíblico nos mostra que Jesus fazia esse movimento de subida e de descida. Contudo, dessa vez diz que é necessário passar por Samaria. Olha só que interessante essa reflexão. Antes disso, Jesus passava por diversos lugares para evitar passar por Samaria. Os judeus passavam por diversos lugares para evitar passar por Samaria. Então, eles passavam pela costa, passavam pela Transjordânia, para não necessariamente correr o risco de se encontrar com um samaritano e ficar impuro. A primeira lição que nós temos quando nós falamos de seguir buscando e alcançando vidas é justamente um ponto fundamental que aprendemos aqui, que é não evitar o contato com pessoas que às vezes nós consideramos pessoas que são ruins, ou pessoas que são impuras, ou pessoas que têm algum tipo de diferença de pensamento quanto a nós. Ao passo que, quando a gente vivencia o dia a dia, nós entramos em contato com pessoas de diversas naturezas, de diversas formas de compreensão. E muitas das vezes, por sermos cristãos, evitamos falar com essas pessoas, ou evitamos contatos com essas pessoas com medo de sermos convencidos de alguma forma, ou até mesmo com medo de sermos vistos com essas pessoas e pensarem mal da gente. Jesus Cristo, nesse momento, ele não teve nenhum tipo de medo. Ele poderia passar por diversos lugares, mas o texto diz: foi necessário passar por Samaria. Verso 4. Isso quer dizer, é necessário que a gente entre em contato com pessoas que às vezes a gente não concorda o estilo de vida que ela escolheu, ou a forma como ela pensa acerca da vida. É necessário, para poder fazermos missão, é necessário passar por esse tipo de situação. Seguindo o verso 5, diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A gente para por aqui um momento e vamos refletir sobre esse texto. Bom, quando se fala hora sexta, nós sabemos e acredito que nós já tivemos algumas leituras acerca desse texto, né? Não é um texto novo. Entende-se, uma hora da tarde, basicamente por volta do meio-dia, aquela hora onde o sol, né, está muito forte. E Jesus Cristo se encontra ali naquele poço, senta para descansar e surge naquele momento uma mulher. Vamos pensar bem, uma mulher sozinha chegando no poço, em uma hora em que não se vão pegar água no poço, tem algo de errado com essa pessoa, correto? Correto, tem algo de errado, né? E Jesus Cristo estava ali no momento exato e na hora exata. Isso é muito importante a gente entender que, dentro da estratégia de evangelização de Jesus, ele pegou uma pessoa para falar do amor dele, que era uma pessoa que não era benquista na sua cidade, Sicar. Pegou uma pessoa que evitava andar com os outros e evitava ir buscar água no momento em que os outros estavam buscando água. Isso é fundamental para a gente entender que, às vezes, dentro do nosso pensamento de resgatar as vidas, às vezes a gente quer ir atrás de alguém que é influente,
ou alguém que é importante, ou alguém que tem a capacidade de transformar a vida de muitas pessoas. E às vezes no ministério da evangelização, aquela pessoa que você menos espera, ela pode fazer coisas grandiosas. Então, ao olhar a necessidade, ao olhar aquele que a gente precisa resgatar, a gente tem que olhar para todos, independente de qual ele é, de como ele está. Dentro dessa narrativa, ele já tinha um horário e uma data marcada para encontrar com essa mulher. Dentro dos propósitos de Deus, isso já estava estabelecido, e essa mulher, que não era uma pessoa benquista na sua cidade, vai ganhar as atenções de Jesus. E aí Jesus pede dela, dá-me de beber. Vamos seguir no verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, verso 10, se conhecer o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aguardemos um pouquinho aqui no verso 15. Bom, dentro desse diálogo, o que nos interessa é justamente mostrar que Jesus Cristo ofereceu uma água, que a gente sabe que é uma água espiritual, mas a mulher entendeu uma água física. Nesse primeiro momento, Jesus Cristo não parou para explicar para ela que a água era espiritual. Nesse primeiro momento, Jesus não ficou falando para ela que era diferente do que ela pensava. Na verdade, Jesus deixou a imaginação dela entender dessa forma, e ela ainda falou assim, ó, se você me der dessa água, eu vou querer muito, porque eu não preciso vir aqui mais buscar. Mostrando que é humilhante o que ela faz, mostrando que a situação dela não é uma situação agradável, e ela fazia questão de não precisar passar por essa situação novamente. E ela diz, me dá dessa água, para eu não precisar vir aqui buscar. Às vezes, em uma estratégia, em uma fala que a gente diz, e nós, como evangélicos, temos uma linguagem, espiritual, não chegamos da forma como queremos no coração da pessoa. A gente pode falar uma coisa, e ela pode entender outra, justamente porque a nossa forma de falar é diferente. Os significados que nós damos para as palavras são diferentes. Quando conversamos aqui e falamos, o irmão do lado entende tudo que a gente fala porque a gente tem um entendimento de palavras. Mas quando chegamos lá fora e falamos com aquela pessoa que não tem contato com Jesus Cristo, algumas palavras fogem ao entendimento delas. E essa parte é interessante de nós termos essa consciência, que mesmo que a minha palavra, que eu fale ao outro, que eu tente levar ao outro, não entre da mesma forma como eu quis falar, ela ainda tem poder, porque a palavra é do Senhor Jesus Cristo. Ela ainda toca o coração dessa pessoa, porque a palavra é de Deus. Isso é muito interessante,
e nos faz refletir dentro desse momento. Continuemos no verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Mudamos aqui o assunto. Estávamos falando de água e Jesus Cristo vai falar da vida daquela mulher. Estava falando de um assunto superficial e agora Jesus Cristo vai de encontro à alma dela. E ela diz assim, né? Ao que lhe respondeu a mulher, verso 17, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. A gente tem muita dificuldade de interpretar o verso 18. Nós temos muita dificuldade de ler esse texto e entender esse texto. E para ler esse texto e entender esse texto, a gente precisa entender a cultura da época. No período em que Jesus vivia, nós tínhamos 2 grandes mestres, tá certo, da lei, doutores da lei, que interpretavam a relação matrimonial. Um deles era chamado de Hilê e o outro tinha por nome Shammai. Hilê, um grande mestre da lei, doutor da lei, entendia que no casamento a mulher tinha que ter uma relação muito próxima ao marido, ao ponto de ser totalmente subordinada aos interesses do marido. Em qualquer situação de insubordinação, o marido tinha a autonomia de entregar-lhe a carta de desquite, que seria justamente a perda do relacionamento. Então essa esposa, ela precisava andar na linha, senão ela poderia ali, né, perder o relacionamento. E sabemos que no período de Jesus, as relações de gênero entre o homem e a mulher eram totalmente diferentes do período de hoje, de como nós entendemos hoje. O outro doutor da lei, que era o Shammai, entendia que num matrimônio, embora, né, pudesse haver algum conflito, algum problema de relacionamento, o marido e a esposa precisavam resolver isso juntos. E independente da mulher ter algum conflito com o marido não podia sair a qualquer hora entregando carta de desquite. Ele precisaria manter esse relacionamento até um limite, que seria a traição, que é o limite estipulado pela Bíblia. Independente disso, nos mostra que as relações matrimoniais, às vezes, tinham alguns aspectos de fragilidade. Em uma outra situação, também, as relações matrimoniais poderiam ser rompidas, como, por exemplo, a morte do marido. E sabemos que naquela região, por mais que nós tenhamos diversas situações diferentes, o marido, muitas das vezes, trabalhava em situações insalubres e corria risco de morte, né? Em construção, em guerras e assim por diante. Então, nesse caso, existia aquilo que a gente chama lei do levirato, que é, ao passo que o marido morre, o irmão mais novo assume esse relacionamento e o filho dado ao mais velho. No caso do texto do verso 18, diz assim, porque 5 maridos já tiveste. Quando Jesus fala, 5 maridos já tivestes, isso quer dizer, você teve 5 relacionamentos dentro do que é estipulado pela lei de Moisés. Maridos, de fato maridos, concordam? O texto está dizendo maridos. Então, poderia existir alguma situação de desquite, ou poderia existir alguma situação de morte do primeiro marido para o outro. Enfim, ela teve 5 relacionamentos legais perante a lei mosaica.
E o texto vai dizer no segundo: e esse que agora tens não é seu marido. Em nenhum momento o texto disse que essa pessoa que está junto com a mulher samaritana tem um outro relacionamento. E muita gente interpreta que ela está sendo amante de um relacionamento. O texto não fala isso. O texto diz que ela tem uma pessoa, mas esse relacionamento não está de acordo com a lei de Moisés. Pronto, resolvemos o problema. Por que que essa mulher vai buscar água no momento do meio-dia, onde ninguém está na cidade? Porque essa mulher tem um relacionamento, aquela que a gente chama, né, união estável, né, que não regularizou, mora com uma pessoa, e isso não é legal, porque tem algum problema aí para regularizar esse relacionamento. E Jesus Cristo veio para tratar essa situação na vida dela. Veio para modificar a vida dela. Veio para mostrar para ela que ela pode viver em paz dentro da sua cidade. E ele diz, isso que disse é verdade. E aí a moça fala no verso 19, um outro assunto interessantíssimo, por isso que essa passagem ela é muito rica, que é o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 19, verso 20. Se a gente for ler ao pé da letra isso, sem entender muita coisa, parece conversa de doido, não é? Não é? Jesus Cristo está falando de água, depois fala de marido, depois fala de monte, né? Não parece? Que história é essa? Vocês ficam mudando de tema sem nenhum nexo, sem nenhum sentido, mas a gente precisa contextualizar para poder entender, tá certo? Primeiro ponto importante é a gente entender o conceito dessa palavrinha grega aqui, que é o conceito da palavra adorar. Se a gente entender esse conceito, a gente resolve essa situação. E por mais que para nós adorar seria cantar louvores a Deus, né? E entoar, eu estava vendo aqui o louvor, gostei muito. Parabéns aos ministros de louvores aqui. Foi uma bênção na minha vida o louvor que foi tocado aqui. A qualidade, a habilidade de vocês, né? Por mais que a gente associe adorar, né, ao louvor, aqui não é isso. A palavra adorar, na verdade, significa sacrificar. A palavra grega que está aqui significa sacrifício. Olha só como agora faz todo o sentido. Jesus Cristo oferece água, ela fala que quer beber dessa água, que é o Espírito de Deus. Para beber dessa água, ela precisa estar pura por dentro. Jesus Cristo fala do pecado dela, que é que ela está vivendo com uma pessoa, e essa pessoa não é legal, esse relacionamento não é legal segundo a lei, não é um casamento segundo a lei de Moisés, e ela fala assim, ó, onde eu preciso sacrificar para que esse meu pecado seja limpo, para que meu relacionamento seja aceito. É isso que ela está falando. Aí ela fala uma coisa muito importante, que é um conflito que existe em Jerusalém nesse período, porque ela fala assim, ó, nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Então isso quer dizer, ela aponta para o monte, e o monte na Samaria se chama Monte Gerizim. E ela fala assim, nossos pais adoravam no Monte Gerizim, nossos pais sacrificavam os pecados no Monte Gerizim. Quem é esses pais? O próprio Moisés.
a mulher samaritana falou assim: Moisés estipulou o Monte Gerizim, o lugar para expiar pecados. Mas vocês, judeus, a partir de Davi, mudaram o lugar e falam que o lugar para adorar é no Monte Sião, lá em Jerusalém. Quem institui o Monte Sião lugar de adoração? Davi. Então tem um conflito teológico aqui bem estabelecido. Ela quer saber aonde eu sacrifico. Eu sacrifico aqui no Monte Gerizim, que foi ordenança de Moisés lá em Êxodo, ou lá em Jerusalém, no Monte Sião, que foi estabelecido por Davi. Aí Jesus vai responder-lhe, né? Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer, verso 21, que a hora vem, quando nem por este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa mensagem é muito linda porque ela fala sobre sacrifício e fala de um sacrifício que não é externo mais. Antes de Jesus Cristo, todos os pecados eram expiados por algum animal. Aquele que não tinha tanta condição financeira pegava um pombinho e levava no monte, e o sacerdote ia lá, expiava o sangue, e aí ele estava purificado desse pecado. Aquele que tinha um pouco mais de condições financeiras pegava a ovelha, levava lá para o sacerdote, ele derramava o sangue da ovelha, e ali estava expiado o sangue dessas pessoas. Isso é o sacrifício externo. E o que estava acontecendo no tempo de Jesus? No tempo de Jesus estava acontecendo coisas complexas. Da forma com que a pessoa já sabia que ia pecar, então, eu vou comprar aqui, compra a ovelha da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, pronto. Aí eu vou pecando e vou, sacrificando. E Jesus Cristo traz à memória o que Samuel fala lá no Antigo Testamento. Conhecimento de Deus é melhor que sacrifício. Jesus Cristo fala assim, se você quiser sacrificar, o lugar certo é lá em Jerusalém, no Monte Sião, porque a salvação vem dos judeus. Mas deixa eu falar uma coisa, uma boa nova. O sacrifício agora não é de animal. E por que o sacrifício agora não é de animal? Porque esse sacrifício não traz arrependimento. É um sacrifício de fora. É um sacrifício da aparência. É um sacrifício para mostrar para os outros que eu tenho condições de sacrificar. Mas agora o verdadeiro sacrifício é uma transformação que vem de dentro para fora. E ele ainda fala, Deus é espírito. Importa que esse sacrifício seja em espírito e em verdade. Em verdade. Isso transformou a vida dessa mulher. Outrora, ela não entrava em contato com ninguém da sua cidade, em Sicá. Ela ia sozinha beber água, mas o contato com Jesus Cristo transformou a vida dela. Olha que coisa maravilhosa que é o dom de Deus que colocou nas suas mãos de falar do seu amor. O seu amor não é material, o seu amor é espiritual.
E esse amor espiritual pode atingir o coração de quem aceitar. De quem aceitar fazer o sacrifício da vida eterna, que é o sacrifício que vai de dentro para fora. Nossa, que sacrifício difícil. Não é nada comparado ao que Jesus Cristo fez por nós. E aí ela continua dizendo, verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, olha só que interessante, ela agora não se envergonha mais. Ela vai na cidade e conversa frente a frente com todos os homens e diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus Cristo foi evangelizar. E ele foi na personalidade mais frágil daquela cidade. E a personalidade mais frágil daquela cidade aceitou a Jesus e trouxe para ele muita gente daquela cidade. Não devemos escolher quem evangelizar. Só devemos falar do seu amor a todo aquele quanto inclinar os seus ouvidos. Estava em uma reunião de assembleia na minha igreja e certa irmã deu um testemunho muito interessante. Ela é uma senhora já de idade e ela falou assim, pastores, irmãos, eu acho que essa pandemia transformou a minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de falar com tanta gente do amor de Cristo antes dessa pandemia. Aí a gente perguntou, como assim? Ela veio dizendo, eu não sabia mexer em computador, muito menos em celular. Então, as pessoas que eu falava do amor de Cristo, eram as pessoas que eu entrava em contato. Eu ia no mercado, na minha vizinhança, na minha igreja. E o meu núcleo de relacionamento era muito fechado. Com a pandemia, eu fui forçado a aprender a acessar a internet, a acessar as redes sociais, a mexer não sei aonde. E toda pessoa que eu via, eu mandava uma mensagem do amor de Cristo para ela. E toda pessoa que eu vejo hoje na internet, eu mando uma mensagem do amor de Cristo para ela. E isso tem transformado a minha vida. Olha só que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fala, ah não, a pandemia está aí, mas vamos esperar a pandemia passar para voltarmos ao normal. Vamos aproveitar a oportunidade de falar do amor de Cristo a qualquer hora e a qualquer tempo. Amém? Falamos da mulher samaritana, falamos dessa situação, mas agora a gente vai para a parte mais importante dessa mensagem. Por mais que nós tenhamos debruçado sobre o texto dessa mulher, a parte mais importante dessa mensagem é o que vem a seguir, que vai falar ao nosso coração. É o seguinte, os discípulos de Jesus estavam ali com ele e trouxeram a comida, e Jesus falou, não vou comer, eu tenho outra comida para comer. E eles ficaram se indagando, é isso que o texto continua dizendo a partir do verso 31. Ficaram se indagando que tipo de comida é essa? Jesus Cristo fala para ele, vocês não estão vendo que os campos estão brancos? Vocês acham que é só a colheita da terra? Mas eu estou prestes a colher.
Eu estou prestes a agregar pessoas ao reino. Olha só o que diz aqui, ó. Verso 32. Mas Jesus Cristo lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: teria porventura alguém trazido algo comer? Jesus lhe disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha só que coisa linda. E aí, a gente entende da seguinte forma essa mensagem. Ora, se eu evangelizo, né? Se eu falo do amor de Cristo, eu tenho que ter ovelhas. Então, eu resgatei tantas ovelhas para... E às vezes a gente começa a contar vidas que nós, né, trazemos para próximo de Deus. Mas o ensinamento que nós temos aqui nessa mensagem vai nos fazer entender uma coisa muito importante. Que por mais que você fale do amor de Cristo, e você fale assim: pastor, eu nunca nunca convenci ninguém a aceitar Jesus. Eu falo no meu trabalho, eu falo na internet, eu falo na minha escola, mas ninguém de fato me dá ouvidos. Estou decepcionado. O irmão ali trouxe 10 pessoas para Cristo. Eu não trouxe nenhuma. Temos que entender que evangelizar não significa resultado. E é isso que essa mensagem poderosa nos traz hoje. Ele continua dizendo, verso 34, disse de Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pessoal, o segredo do evangelismo é entender que evangelizar passa por 2 etapas. E essas 2 etapas estão relacionadas à agricultura. Ó, bênção, hein? A semente, a planta. A primeira etapa é o plantio. A segunda etapa é a colheita. Jesus Cristo sabe o momento do plantio e o momento da colheita. E embora você fale: poxa, eu já falei tanto de Jesus Cristo para as pessoas, e eu não tenho tantos convertidos quanto fulano, a gente precisa entender que existe momento para tudo. E aí ele continua dizendo, verso 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, o semeador é uma pessoa, o ceifeiro é outro. Quem recebeu a recompensa foi o ceifeiro, foi aquele que resgatou. Ele recebeu a recompensa, está feliz. Mas quem se alegra? Os 2. Ele continua dizendo, 37, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus Cristo nos convida hoje a falar do seu amor. Independente do tempo, independente da circunstância e principalmente independente do resultado. Talvez você seja um excelente semeador. Talvez você seja um excelente ceifeiro. Mas o que importa
é que as almas se encontrem com Jesus Cristo para a honra e glória do seu próprio nome. E é isso que aconteceu com Jesus Cristo nessa situação. Ele falou: eu estou colhendo e vocês vão colher o que vocês não plantaram. Agora é a hora de resgatar vidas para Cristo. Agora é a hora de semear. Agora é a hora de plantar. E qual vida está na hora de semear? E qual vida está na hora de plantar? Cabe-lhe a Deus somente essa informação. A nossa é de trabalhar, tanto como semeador, quanto como ceifeiro. E aí, independente do resultado, eu me alegro porque eu sei que eu estou cumprindo o seu chamado. Eu estou cumprindo o seu propósito. E aí, faz todo sentido a nossa divisa. E o nosso tema: não temas, é tempo de agir resgatando vidas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós, como trabalhadores do reino, temos esse dever e essa alegria de fazer parte desse trabalho, de resgatar vidas. Antes de concluir, eu vou dirigir-nos em oração. E eu vou pedir um exercício de fé da sua parte. Eu vou pedir para você pensar em uma pessoa, uma só pessoa, que você convive no seu dia a dia. Não uma pessoa que você convive aqui na igreja, mas uma pessoa que você convive no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Pode ser seu vizinho, pode ser a pessoa do mercado, pode ser da sua escola, não sei. Pense em uma pessoa que necessita do amor de Cristo. E você vai colocar a vida dela em oração, junto comigo aqui. Eu já pensei em uma. Eu vou colocar a vida dela em oração, junto com vocês aqui. E eu vou pedir mais uma coisa de vocês. Após essa oração, se você tiver de alguma forma como falar com essa pessoa, quer seja hoje, quer seja amanhã, quer seja durante qualquer dia da semana, faça isso, independente que você seja o semeador ou aquele que vai ser o que vai colher, certo? Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos, curva-se perante Deus. Deus de amor, Deus de graça, te rendemos louvores nessa noite, porque sabemos que Tu és soberano e Tu és poderoso. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o que convence o homem do pecado e o que traz de volta para a luz. Assim como na Tua palavra diz que o Senhor convence e traz de volta para a luz, nós oramos para que o Senhor abençoe esta pessoa em especial, essa pessoa em que nós iremos semear ou que nós iremos colher, que o Senhor venha resgatá-la da situação onde é que ela está e venha trazê-la para a luz. Deus de graça, Deus de amor, o Senhor nos chamou para o trabalho, estamos aqui dispostos para esse trabalho. Que o Senhor nos capacite com o dom da Tua palavra. Que o Senhor nos leve a conduzir uma mensagem a essa pessoa que toque ao seu coração e que modifique a sua vida. Deus de amor, assim como o Senhor marcou um encontro com essa mulher de Samaria, assim como o Senhor projetou essa situação para que uma cidade inteira viesse a ouvir o Teu nome e para que os campos viessem a ser colhidos, para que as almas viessem a ser salvas, o Senhor marque um encontro na vida dessa pessoa e que nós sejamos instrumentos
nas suas mãos. E que ela venha a reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. É o que oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela igreja maravilhosa que me recebeu. Eu espero que a palavra do Senhor tenha tocado o seu coração e tenha dado um pouquinho mais de ânimo na sua vida. Agradeço a oportunidade. Pastor Joaquim. Amados, que bênção de palavra, hein? Irmãos, nós não podemos realmente só ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter ação. Só isso realmente vai fazer diferença, vai fazer jus ao nosso tema. De outra forma, é possível que a gente vai ficar na mesmice, mas pensem bem, no que nós podemos ver aqui nessa noite. E nós podemos ver aqui hoje com uma visão mais profunda do texto sobre a mulher samaritana, que já pregamos aqui algumas vezes, percebe? Então, irmãos, pensem bem como você tem realmente vivido sua vida cristã, sua vida espiritual. Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade, aliás, não deixar que ninguém vá embora sem salvação. Porventura, tem aqui no nosso meio alguém que compreendeu a mensagem e ainda não tem a certeza do seu nome escrito no livro da vida? Só um sinal, nós queremos orar por você para começarmos hoje uma vida nova. Alguém? Não precisa ficar com medo nem preocupado. Nós estamos aqui em casa, hoje é o dia. A gente já aprendeu que amanhã não existe, porque quando chegar amanhã, já é hoje. Então, precisa ser hoje. Alguém? Amém. Aqui não tem é porque está todo mundo salvo, já certo? Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé mais um instante. Pensem na oração que fez o pastor Hamilton. Pense como tem sido a sua vida, como você vai se portar, como o semeador e como o ceifeiro, que precisamos nos considerar em diversos momentos de nossas vidas quando deparamos com pessoas. Deus eterno, santo e glorioso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Nós te louvamos, Deus, pela vida do Teu servo, pastor Hamilton. Deus, continue abençoando a sua vida, a sua família, Pai. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado mediante o testemunho dele, Pai. Nós te agradecemos também pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, que tivemos, ó Deus, a oportunidade de compartilhar desta palavra. Que guardemos em nosso coração, Pai, e que possamos, Senhor, refletir nela em todo o decorrer da semana e daqui para frente na nossa vida, e buscarmos, ó Deus, sermos mais úteis e operosos na Tua obra. Também te damos graças por aqueles que estão ao nosso alcance, Pai. Visita cada um, o Senhor conhece as necessidades, Pai. Se há alguém que ainda não tem a sua vida depositada na mão do Senhor, Pai, seja essa noite uma noite de salvação. E que essa pessoa, Deus, possa mudar a sua vida mediante a entrega da sua vida a Ti. Nós te damos graças e te pedimos, Deus, que permaneça conosco em todo o decorrer dessa semana e que em tudo o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.